you, students? Tudo bom com você? Eu sou o teacher Ticiano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje venho mais uma aula, dessa vez aula number 13, aula 13. Falar com o oitavo ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre o passado simples. Como nós usamos e aplicamos o passado simples com verbo de ação em inglês. Pay attention, close attention. Ok, oitavo ano. Vamos para a nossa aula 13, Simple Past, passado simples, uma matéria muito importante para vocês saberem. Olha lá, como que você vai usar o passado simples? O passado simples, ele é usado para ações que já aconteceram e elas não poderão voltar a acontecer mais. A ação, ela morreu no passado. Ela não pode voltar a acontecer novamente. O que passou, passou. Ok? Então, o Simple Past serve para isso, olha. Para ações já concluídas. Ok? Fatos que aconteceram no passado que já terminou. Então, o que você vai precisar fazer? Para você usar o Simple Past, você vai colocar os verbos que vocês tinham no presente simples e vão aprender a colocar esses verbos no passado. Existem duas formas de vocês colocarem esses verbos no passado. Tem uma lista de verbos regular, que eles são regulados, eles normalmente, na maioria das vezes, eles vão terminar em ED. Todos que terminam em ED são verbos regulares. E tem uma outra lista de verbos irregulares, que são verbos que mudam. Alguns mudam um pouco, outros mudam mais e outros eles mudam completamente. Eles se transformam completamente. Mas nessa aula 13, nós vamos falar para vocês dos verbos regulares, aqueles verbos que vão levar ED. Ok? Então, você colocando o ED no verbo, nem sempre você vai colocar o ED. Às vezes, vou ensinar daqui a pouco como colocar o ED. Tem hora que você vai colocar o IED e tem hora que você só coloca um D. Sabendo que isso são os verbos regulares. Então, você, para colocar um verbo no passado, simples, vamos usar a lista dos verbos regulares, você vai acrescentar basicamente esse ED. Ok? Aí você pôs o verbo no passado. E você usou esse passado simples para falar de uma ação que aconteceu e não vai voltar a acontecer mais, ok? Nós temos alguns exemplos, algumas expressões temporais de passado simples, a lá yesterday, né? The day before yesterday, last night, last year, last month, last week. Com alguns exemplos para vocês. A lá, his birthday was the day before yesterday. Né? O aniversário dele foi anteontem. Então, aqui você já tem a tradução na frente. She studied math last night. Né? Estudou matemática a noite passada. They visited their uncle last month. Ok? Então, tá alguns exemplos para vocês. A formação do Simple Past, o que você vai fazer? Basicamente, ela é feita. Esse auxiliar did aqui, turma, vou explicar para vocês que esse did ele é usado para fazer negativo e interrogativo. Ok? E na hora que tiver o verbo na afirmativa é que ele vai levar o ED. Você vai pegar aquele verbo que você tinha no presente simples, né? Pega aquele verbo, aí você vai colocar ele no passado. Vai pôr o ED. Pronto, colocou o ED, você pôs esse verbo no passado. Para quê? Para você afirmar. Né? I visited the United States last year. Eu visitei os Estados Unidos o ano passado. Então, I visited, eu coloquei o ED, né? O verbo visit, eu coloquei o ED. Então, eu afirmei. Agora, se eu quiser interrogar ou negar, aí é que você tem que prestar atenção. Então, oitavo ano, o que vai acontecer? Aqui, para você colocar o did, aqui no caso nós temos o did, a formação básica do passado simples, você vai colocar o verbo auxiliar did, mas para quê? Só para fazer a negativa e interrogativo.
Na hora da afirmativa, você vai colocar só o ED no verbo. Ok? Basicamente, o ED. Tem verbo igual o verbo estudar, study, vai cair o Y e vai acrescentar IED. Então, você não põe só o ED. Mas é uma exceção que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, você coloca basicamente o ED para afirmar e o did ou didn't. O did para interrogar e o didn't para negar. Mas quando você coloca o did ou didn't, você tira aquele ED que você colocou na afirmativa. Bastante atenção. Oitavo ano. Olha lá, na afirmativa. Ó. Então, para os verbos regulares que eu estou ensinando para vocês, a regra número 1, se o verbo terminar em E, você só já coloca o D. Né? Igual love, loved. Né? Amar, amou. Na regra 2, se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, no caso de stop, né? Você vai dobrar a consoante final e depois acrescentar o ED. Entendeu? Isso vale para consoante, vogal, consoante, no qual a tônica, a mais forte, vai cair nele. Se cair no CVC, a tônica, a forte, igual aqui o verbo, ó, control. O verbo é control. Então a tônica caiu no troll. Se caísse no com, você não fala, né? Aí você não acrescentaria. Agora, como cai aqui, você coloca o control, a tônica no troll. Então, aí vai dobrar a consoante final e aí que você vai colocar o ED. Na regra number 3, se for o Y precedido de consoante, cai o Y e acrescenta IED. Agora, study, studied. Ok? A regra número 4, se, no caso, o verbo terminar em Y precedido de vogal, aí não acontece nada, você só acrescenta o ED normal. Ok? Agora sim, ó, na negativa, você vai colocar o did not ou didn't que nós temos aqui. Né? Olha a formação, olha a estrutura do passado simples. Sujeito, mais did not, mais o verbo principal. Aqui no caso, no infinitivo, sem o to, porque está com did not, porque está negando. Você não vai pôr ED aqui, não. Então, toda vez que tem o did not, o verbo fica sem o ED. E mais o complemento, ó. Olha lá. She did not ou didn't like. Porque o like, se fosse colocar ele no passado, era só colocar o D, conforme as regrinhas que eu ensinei ali em cima para vocês. Só colocar o D, porque o like termina em E. Entendeu? Mas o liked seria se não tivesse o did not ou didn't contraído. O didn't é a contração de did not, ok? Então, tá afirmando, você põe o ED. Tá negando, você tira o ED. Porque o didn't é que vai fazer essa sensação que está no passado. Ok? E na forma interrogativa, você vai colocar o quê? A estrutura, o did antes do sujeito, o verbo principal no infinitivo, sem o to, e mais o complemento. Olha lá. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Está perguntando no passado. Por que eu sei que é no passado? Porque tem did. Porque o like aqui, ele está no infinitivo. Sem o to. Então, essa é a verdade que vocês têm que saber dela e memorizar isso aí. Ok, oitavo ano? Agora, fazendo exercício de fixação, ajudando a orientar vocês para fazer esse exercício, no exercício número 1, você vai o quê? Você vai preencher as lacunas com o verbo no passado. Não esqueça de olhar nas regras em cima, né? Para realizar a atividade, as regrinhas que eu falei lá em cima. Olha o exemplo, que é tudo na vida. My father studied, né? Canada University. Então, o meu pai estudou na Universidade do Canadá. Então, aqui, ó. He, ó, o verbo é visit. Visitar. O que vai acontecer? Você vai afirmar, você vai colocar o ED. Ok? Então, você vai olhar nas regrinhas. Uma hora coloca o ED, hora tira o Y e acrescenta IED, hora, mesmo terminando em Y, mas você coloca só o ED e assim por diante. Lembra das regrinhas para fazer esse exercício aqui, number 1. Ok? O verbo na B é play, vai colocar no passado. Na C é love, colocar no passado. E a letra D, answer, colocar no passado.
Nesse texto número 1 aqui, nós temos essa tirinha que a professora pergunta para os alunos. E o seu cão, seu cachorro, comeu o seu dever de casa também? Aí a menininha respondeu, não, professora, foi o gato que comeu. Reparem, the cat did. Quando você põe assim, você colocar o did ponto final, o did ele vai pegar a tradução do verbo principal. Esse aqui é uma resposta curta em inglês, chama short answer. The cat did. Agora, se você colocar o verbo, né? The dog ate my homework. Aí você tem que continuar. Ate o quê? My homework. O cachorro comeu. No caso, o gato, the cat ate. O gato comeu o meu dever de casa. Mas como eu não vou fazer a resposta longa, a resposta é curta, eu paro no did, no verbo auxiliar. Porque o did está auxiliando a fazer a negativa e a interrogativa e dar a resposta curta. No passado simples, nessa nossa matéria de hoje. Aí está aqui na janela aqui, o gato e o cachorro. O gato vira para o cachorro e fala assim, você estava ocupado. Tipo assim, já que você estava ocupado, fui eu mesmo que comi o dever de casa da menina. Ok? Sabendo disso, de acordo com o texto, você vai assinalar a opção correta sobre esse humor da tirinha. Né? Coloca lá, você vai assinalar se foi o cachorro que comeu o dever, se foi o gato, né? E o porquê. Né? Porque o gato estava ocupado, porque era o cachorro que estava com fome, e assim por diante. As alternativas estão em português, e eu acabei de traduzir para vocês a tirinha, e vocês vão marcar um X na resposta correta. Ok, oitavo ano? Espero, assim, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.